Olá, galera, tudo bem com vocês? Vamos aqui dar início a uma nova aula, né? E o assunto dessa aula, ele já foi visto pelos alunos do turno vespertino. Apenas os alunos do turno matutino ainda não tiveram a oportunidade de ver essa aula, né? Por isso eu resolvi agora, ao invés de fazer essa aula pelo Google Meet, como vinha acontecendo, eu resolvi fazê-lo usando o canal do YouTube da escola para que a gente fique com essa aula gravada e vocês possam estar revendo posteriormente, até mesmo para poder revisar o conteúdo, né, para uma eventual atividade valendo nota aí. Qual é o assunto? O assunto em questão é o que a gente chama em inglês de Reported Speech, certo? Reported Speech. O que é o Reported Speech? Reported Speech nada mais é do que aula sobre discurso indireto em inglês, certo? Então a gente vai aprender aqui agora como transformar uma frase, um relato que esteja no discurso direto, mudando esse discurso indireto para o indireto, certo? Então o que acontece? Quando a gente vai narrar o que uma outra pessoa disse, que uma outra pessoa pediu, perguntou, né? Ao fazê-lo, a gente usa isso de duas maneiras, viu? A gente usa ou o discurso direto, né? Que esse discurso direto nada mais é do que você repetir a fala da pessoa, exatamente como ela disse, sem alterar nada. Aí, normalmente, esse discurso, ele fica com a frase... quando ele está representado na escrita, ele aparece entre aspas, certo? Então, esse aí seria o discurso direto. E o indireto, a gente relata com as nossas próprias palavras o que a pessoa disse. Então, quando a gente relata esse discurso, né, esse pedido da pessoa com as suas próprias palavras, a gente usa o discurso indireto. E aí, nesse caso, já não tem mais a utilização das aspas, certo? Eu gostaria que vocês pegassem, né, o livro de vocês, né, para a gente poder estar acompanhando essa aula direitinho aí. Então, quem ainda não está com o livro aí do lado, vá rapidinho dar uma pausa aí no livro não, né, no vídeo, e vá lá buscar, ok? Eu estou esperando aqui vocês. Beleza, já chegaram, não? Já estão com ele aí? Lembro daquela frasezinha, né? No book, no class. Então, até pelos vídeos, como eu já falei para vocês, vocês precisam estar com o livro para facilitar mesmo o aprendizado, para ficar melhor de acompanhar a aula, certo? Então, pega aí o livro, já estão de posse, abram ele na página 154. Ok? Página 154. 154. Ok? Aí está escrito assim: direct and indirect speech, ou seja, discurso direto e indireto. Então ele vai dizer aqui para vocês, nós vamos ver aqui em forma de exemplo, como está aqui no livro, como que a gente faz essa transformação. Então veja aí, ó. Ele diz assim, ó: do discurso direto para o indireto, frases afirmativas, que é o que a gente vai primeiro ver. Tem assim, ó: tomando como exemplo um contexto com o verbo to live, vamos observar as alterações nos elementos quando da passagem do discurso direto para o indireto. Então, vamos ver essa situação aí. Então, veja aí esse quadrinho, né, na cor marrom, onde eu tenho um discurso direto, tenho uma frase e tenho ela embaixo transformando para o discurso indireto. Então, observem bem essa frase. Tem assim, ó: I live in Rio. Observe que essa frase, ela está em quê? Entre aspas, né? Como eu falei para vocês, na representação da escrita do discurso direto, normalmente ela aparece entre aspas. Essa outra parte aí, ó, Tom said, é o que a gente chama em inglês, em português, no caso, de oração introdutória. A gente vai introduzir o relato. Então, toda vez que a gente faz essa oração introdutória, aí é que a gente coloca a frase. O nosso livro aqui, ele faz de uma forma diferente minha. Então, eu costumo usar esses exemplos usando a oração introdutória e iniciando a frase. O livro aqui, ele coloca depois. Então, eu vou colocar aqui embaixo a mesma frase para vocês estarem observando, mas
na ordem que eu costumo utilizar, usando primeiro a oração introdutória. Então, veja aí, ó. Então, seria Tom said, Tom diz, I live in Rio, ou seja, Tom disse, eu moro no Rio. Então, essa frase está no discurso direto. Agora, vamos observar essa frase no discurso indireto. Vejam aí no livro. Então, tem assim, ó, Tom said that he lived in Rio. Tom said that he lived in Rio. Ou seja, o Tom disse que ele morava no Rio. Então, essa frase agora está no discurso indireto. Então, vocês observam aí na escrita, e eu vou colocar aqui também embaixo, né, que nós temos uma palavra entre parênteses, que é a palavra that. O que é esse that? O that aí é um pronome relativo que significa que. E ele, na língua inglesa, ele é opcional o uso aí nessa situação. Por isso ele está entre parênteses, para mostrar para você que se você não quiser colocá-lo, você não é obrigado a fazê-lo, ok? Basta usar a frase direta sem colocá-lo. Eu posso dizer, Tom said he lived in Rio, certo? Dessa forma, ok? Agora vamos ver as características, como está escrito aí no livro, que aqui é uma coisa bem importante para a gente estar observando. Tem assim, ó. Quando o verbo da primeira oração, o que introduz o relato, estiver no passado, o verbo da primeira oração que a gente fala é justamente a oração introdutória, certo? Ele diz assim, ó, o verbo geralmente usado é said, né, que é o disse. O tempo do verbo da frase relatada indiretamente mudará, dando um passo atrás no tempo. Ou seja, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Então, quando você vai mudar uma frase que está no discurso direto para o indireto, nós vamos fazer o que está dizendo aqui. Nós vamos recuar um passo no tempo. Como que é feito isso? Ou seja, observem só. A frase I live in Rio está em que tempo? I live in Rio. Eu moro no Rio. É uma frase que está no tempo presente. Aí você pense bem, qual é o tempo, se você recuar no tempo, qual seria o tempo que está antes do tempo presente? Pensa aí. Passado, não é isso? Então você tem lá, ó, presente, passado. Qual é um passo à frente? O passo à frente seria o futuro. Então, passado, presente, futuro. Então eu tenho o presente, que é a nossa época. Então, o que está para trás é o passado. O que vai estar para frente, futuro. Então, para a gente mudar do discurso direto para o indireto, a gente vai estar sempre fazendo esse passo, mudando do presente para o passado, viu? No discurso indireto. Agora, o que a gente tem que levar em consideração é que a gente não só tem um tempo presente. Né? Nós temos em inglês simple present, né, que é o presente simples, e o passado é o simple past. Aí eu tenho present contínuo, o passado é o past continuous. Se eu tenho present perfect, o passado é o past perfect. Então, é sempre o mesmo tempo. O presente contínuo com o passado contínuo. O presente simples com o passado simples. O presente perfeito com o passado perfeito. É sempre nesse sentido, ok? Você tem que sempre estar lembrando disso. Então, veja aí, ó. Depois desse exemplo, nós temos mais aí, ó. Mais exemplos aí para a gente estar observando, né? Então, ele já colocou aí, né, que a conjunção that pode ser omitida, principalmente na linguagem informal, né? Que fica no caso de opcional, é o que está escrito aí. Se o verbo que introduz o relato estiver no presente, caso menos comum, não haverá mudança no tempo verbal da frase. Esse tipo de situação aqui, a gente nem vai estudar aqui agora. Nós só vamos estudar com o verbo da oração introdutória no passado, que é o said. A gente só vai ver esse caso em primeiro momento. Depois é que a gente vai ver as outras situações. Então, aí no livro, a gente tem uma tabelinha para vocês estarem observando essa mudança que ocorre de tempo verbal da mudança do discurso direto para o indireto. Então, observa aí, o mesmo exemplo que a gente já deu aí, ó, vocês estão vendo aí, ó, discurso direto. Eu tenho aí, ó, aí como eu falei para vocês, a oração introdutória aí está depois, mas eu costumo colocar na frente. Mas o importante aí é essa parte que está entre as aspas, é esse que é o importante. Então, você vê, a frase está no present, ó, que é o que a gente chama em inglês de simple present.
I live in Rio. Aí vai para o discurso indireto, que está aí do seu lado direito do livro. Então, vai para o que tempo? Está no presente, vai para o passado. Então, fica, he said that he lived in Rio. Ou seja, Tom disse que ele morava no Rio. Então, o verbo live, que estava no presente, agora foi para o passado. Então, você tem sempre que estar observando isso. O importante aqui, ó, que a gente tem que lembrar, não é a primeira vez que você vai estar ouvindo isso, que quando a gente vai mudar um verbo do presente para o passado, a gente deve levar em consideração que existe verbo regular e verbo irregular. Os regulares são aqueles que a gente, quando muda do presente para o passado, a gente acrescenta o ED no final, certo? Que é o caso desse verbo aí, live, né? A gente não acrescentou o ED, porque ele já tinha a letra E, então a gente colocou o D para que ele ficasse com o ED no final, indicando o tempo passado. Isso é uma coisa muito importante. Aí, antes da gente continuar observando esses exemplos aqui, eu gostaria que vocês olhassem aí na página, ainda do outro lado da página, aí, ó, na página 155, umas mudanças que são muito importantes, que vocês precisam estar muito ligados, tem que aprender bem, ligado que eu digo, viu? É no sentido de entender aqui essa questão das mudanças, certo? Então, vejam só, tem assim, outras alterações no discurso indireto. Lembrando, ó, gente, todas essas alterações, elas só ocorrem entre as aspas, certo? É quando você vai tirar das aspas as alterações que vai ocorrer quando você fizer isso. Ou seja, quando você mudar do discurso direto para o indireto, você vai precisar fazer essas mudanças que estão aí nesse quadro. Por exemplo, se dentro das aspas tem o pronome I, que é o caso do exemplo que nós estamos vendo, aí é o que ele está dizendo aí. Ou vai para he, ou vai para she. Vai depender de quem esteja na oração introdutória. Por que que no exemplo aí do Tom, do ele aí, no caso he, mudou para he no caso? Porque a oração introdutória começa pelo pronome he. Então, he said. Então, ele disse. Então, e lá dentro da aspa tinha o pronome I, então eu mudei para he. Agora, o que a gente tem que entender é que nessa oração introdutória nem sempre é pronome, pode ser o nome. Eu vou pegar esse mesmo exemplo aí, eu vou colocar aqui embaixo aqui, ó, no vídeo, diferente, colocando em vez do he, se eu colocasse, por exemplo, a palavra Tom. Então, eu botasse lá, Tom said, aí abre aspas, né? Aí coloca, I lived in Rio. Então, Tom disse, eu moro no Rio. Então, quando você vai mudar para um discurso indireto, você vai dizer lá, Tom said that he lived in Rio. Acompanhe aqui embaixo a escrita da frase. Por que que foi he? Porque o sujeito da oração introdutória era Tom, homem. Por isso, he. Se fosse uma mulher, Mary, Susan, a Léo, né, que deve estar assistindo o vídeo nesse momento, se fosse a Léo, também seria, Leonária, né, também seria o pronome she. Então, você tem sempre que olhar o nome que está na oração introdutória. Sendo de homem, o I muda para he. Sendo nome de mulher, esse I que está dentro da aspa muda para she. É dessa forma. Então, essa é uma das mudanças. Se dentro das aspas tem o my, esse aí que vocês estão vendo, aí você vai trocar esse my por his ou her. E o critério é o mesmo. E vai depender do que está fora da oração introdutória. Sendo homem o sujeito da oração introdutória, você muda para his. Se for mulher, você muda para her. É o mesmo processo. Mas só que no lugar do I teria o nome my, certo? Por exemplo, my father, my brother. Então aí seria his father, her father, his brother, her brother, dependendo do sujeito da oração introdutória, em sendo homem ou mulher. Tem sempre que olhar esse passo. Então, se lá dentro da oração introdutória, nesses exemplos que nós estamos vendo, não tem, mas se aparecer o des no discurso indireto, lá dentro das aspas, se tivesse des, você vai mudar para that. Se eu tiver here, você vai mudar para there. Sempre você vai olhar essas palavras. Now, para then. Tomorrow, para the next day. Yesterday, para the day before. Tonight, para that night. E last week, para last week before. Então, tem que sempre que mudar essas palavras que vocês estão vendo aí
para essas outras do lado direito. Você tem que fazer essa mudança. Então, voltando aqui agora para a página 154, você vai estar vendo esse mesmo exemplo para vocês estarem observando todas as mudanças que ocorrem, né, do discurso direto para o indireto, na mudança de tempo verbal. Essas palavrinhas que eu acabei de dizer do quadro, nesses exemplos aqui não vai aparecer em outras situações que depois eu vou estar mostrando para vocês, certo? Mas por enquanto não tem. Então veja aí, ó, se a frase já estiver, ó, eu falei o seguinte: se a frase estiver no presente no discurso indireto, vai para o passado, como vocês estão vendo. Se a frase estiver no passado no discurso direto, lá dentro da aspa estiver no passado, aí você vai colocar no past perfect, certo? No past perfect. Aí vocês precisam, nós já revisamos os tempos verbais. Então a gente precisa estar ligado nessa questão dos tempos verbais. Como é formado o past perfect? É formado de had, estão lembrados? H-A-D, had, mais o particípio passado do verbo principal. Aí esse particípio passado é a mesma situação do passado. Sendo regular, o particípio passado é o ed. Se for irregular, cada verbo tem a sua própria forma. O nosso próprio livro aqui, ó, ele tem uma lista desses verbos para vocês estarem consultando. Quando vocês estiverem na dúvida se o verbo é regular ou irregular, aí você recorre ao livro. Ó. Ele começa aqui essa lista de verbos na página 159. Aí você tem a forma básica do verbo, tem a forma de presente, tem a forma de passado e a forma de particípio passado para vocês estarem consultando quando tiverem a dúvida. Agora, gente, essa mudança ela é muito simples, apesar de a gente olhar aqui esse monte de tempo verbal, mas basicamente as mudanças de tempo ocorrem basicamente de presente para passado. Então, o que é que vai acontecer? O mais difícil aí é a questão do passado, né? Quando era o verbo da oração introdutória, quando o discurso direto, o tempo verbal é passado, que vai mudar para o past perfect, que você precisa lembrar que vai ter que usar o had e o particípio passado, como está aí, ó. I live in Rio, né? He said. Então, eu morei ou eu morava no Rio, tanto faz. Aí no discurso indireto. He said that he lived in Rio, ou seja, ele disse que ele tinha morado no Rio. Então, há essa mudança. Mas as outras mudanças, elas são muito simples. Então, se eu tenho, né? Você já sabe a questão do presente para o passado. Se tiver no presente contínuo, sempre que tiver no presente contínuo, observa aí present contínuo. Sempre vai ter, dentro da aspa, o verbo to be, nas formas am, is e are, com o verbo com ing. Aí o que vai acontecer é simplesmente na hora de você mudar, além dessas mudanças que eu já falei, da página 155 desse quadro aí, quando for mudar do presente para o passado, é só você lembrar, né? Que o am e o is e o are vai para o passado nas formas was e o were, né? Was e were. Am, is, are, passado, was, were, né? Que vocês precisam estar vendo. Então, quando tem o am, o is e o are lá no discurso direto, lá no indireto, ele vai mudar esse am, is, are para was ou were, certo? Aí você precisa saber qual deles deve usar de acordo com o sujeito. Então, é basicamente essa forma aí. Então, se eu tenho, por exemplo, frase aí, ó, observa aí, ó, frase que estão no present perfect. Como você está vendo aí a terceira frase. I have lived in Rio, he said. Então, eu tenho morado no Rio, ele disse. Então, essa frase está no present perfect. Aí ela vai para o discurso indireto, para o past perfect. Lembrando que vai ter que fazer as mudanças de pessoas, dessas palavrinhas que vocês estão vendo na 155. Então, veja aí como é que ficou. Estava no present perfect, foi para o past perfect. Então, você viu o quê? Que no simple past e no present perfect, no discurso direto, né? Quando vai para o indireto, ela muda para o mesmo tempo verbal. Que tempo verbal é esse? O past perfect. Então, o past perfect ele aparece em 3 situações. Quando o discurso direto, quando ele está no simple past, no present perfect ou no próprio past perfect, quando vai mudar um desses 3 tempos verbais para o discurso indireto, elas ficam também no past perfect. Então, vocês estão vendo aí past perfect, past perfect, past perfect. Então, os 3 tempos verbais do discurso direto
mudando sempre para o Past Perfect. Então, vocês estão vendo isso. Aí, basicamente, o que é? Quando está no Present Perfect, tem has, como vocês estão vendo no exemplo, mas também tem have, né, como tem no exemplo, mas também poderia ser has. Então, esse has ou have, vocês mudam para esse que vocês estão vendo aí do seu lado direito, para had, H-A-D. Se eu já tiver o had, que é o caso do Past Perfect no discurso direto, continua sendo o had do outro lado, certo? Então, tem essas questões aí. Então, você tem aí, ó, todos os tempos verbais mudando com a mesma frase, viu? Vocês têm essa frase aí, ó, só mudando os tempos verbais no discurso direto, mudando para o indireto. E tem mais essas mudanças, que é o futuro do presente. No futuro do presente em inglês, a gente usa a forma will. Quando vai para o futuro do presente, a gente tem que colocar no discurso direto, vai para o futuro do passado, que a gente chama de futuro do pretérito, né? E qual seria esse futuro do pretérito? Como é que ele é representado? Trocando a forma will pela forma would. Então, onde tem will no discurso direto, você muda para would no indireto. No mesmo caso, quando eu tiver can, como você está vendo aí no exemplo, I can live in Rio, então você está vendo, ó, mesmo tendo live, você não vai mudar aí o live com ed, como foi feito lá no presente. Você vai mexer no can. Então, se tem o can, eu mudo do discurso direto para o indireto, mudando de can para could. Aí eu não vou colocar o verbo live no passado, certo? Eu vou mudar o can para o passado. Então, vocês têm que ver aí. O mesmo caso ainda já no finalzinho, no início da página 155, você tem o may, que no discurso indireto você muda para might. E quando tiver a forma must, você vai mudar. Quando tem um pequeno probleminha aqui, a gente muda de must para had to. Então, há essas pequenas mudanças aí que vocês precisam estar fazendo na questão da mudança do discurso direto para o indireto. Então, basicamente, a aula de hoje seria isso aí. Eu vou estar colocando lá no Google Classroom, certo? Umas frases para vocês estarem treinando o uso desse discurso direto para o indireto, certo? Eu vou botar lá umas frasezinhas e vocês vão estar fazendo, né? Observando sempre que lá nos exemplos que eu vou colocar no Google Classroom, lá eu vou usar, né? De forma que vocês precisam também estar fazendo alguma dessas mudanças aí desse quadro da página 155, ok? Então, era só isso, né? De preferência, gente, vocês façam. Como eu não vou poder fazer a chamada como eu faço no Google Meet, eu gostaria que vocês comentassem embaixo, né? Usando o seu nome ou seu número e até mesmo para retirada de dúvida, né? Então, se você tiver alguma dúvida, coisa que você não entendeu, você pode estar fazendo no comentário. Aí eu vou estar entrando através do grupo de WhatsApp e vou estar tirando, né, essa dúvida que vocês tiverem. Então, vocês podem fazer perguntas aí onde está escrito aí comentários, certo? Então, façam isso. Então, por hoje é só. Até a próxima, ok? Tchau.